Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui em Angra hoje, conhecendo vocês e conversando a respeito de temas que são tão importantes para a nossa história presente e, sobretudo, para o nosso futuro. Agradeço imensamente a Jeane e a todas as pessoas que fizeram desse espaço esse espaço tão agradável, tão acolhedor. Eu já realizei muitos eventos, sei o quanto dá trabalho, cada coisa, cada pequeno enfeite que foi posto aqui hoje, de modo que nós temos que valorizar e agradecer a todos vocês pelo imenso trabalho que eu sei que vocês tiveram, né? Bom, gente, eu acho que depois dessa nossa conversa, vocês sairão daqui em parte desolados e em parte esperançosos. Desolados porque eu venho falar de um panorama que talvez seja aquele que mais tem impactado nos problemas pelos quais o Brasil passa. Um breve panorama a respeito do ensino superior no Brasil. Como vocês ouviram a minha apresentação, eu sou professor desde sempre, desde jovem. Eu fiz o magistério no ensino médio, portanto já aos 18 anos eu já lecionava. E lecionei inicialmente em pré-escola, fui professor de crianças de 4 anos, né? E passei ao longo desses 40 anos de vida professoral, passei por todas as fases, da pré-escola à pós-graduação, né? Hoje sou professor da UFRJ, depois de 32 anos de magistério superior, 8 anos anteriores, passando por escolas de periferia, escola estadual, escola municipal, colégio particular, de classe C, classe B, classe A, de modo que posso dizer que experimentei tudo que é possível experimentar em termos de educação no Brasil. Até vivências um pouco exóticas, como ter sido, por exemplo, professor em barco-escola no Rio Madeira, no estado de Rondônia. De modo que, quando eu falo de educação, eu falo como um brasileiro que não só conhece muito bem o Brasil, né? No meu período de Minas, eu sou mineiro, cheguei a trabalhar num projeto que a PUC Minas executava a contrato do estado de Minas, formando professores em cursos de licenciaturas curtas nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, São Francisco e Vale do Rio Verde. São as regiões mais pobres do estado de Minas, né? Comparáveis ao interior, ao sertão do Ceará, as regiões mais pobres do Nordeste e do extremo Norte. De modo que quem fala aqui para vocês é um brasileiro apaixonado pelo ensino, apaixonado pela educação e particularmente pelo ensino superior. Durante esses 16 anos de magistério superior em federais, 32 ao total e 16 em federais, eu vivi as maiores frustrações que um professor pode viver. Ao sair das instituições privadas e entrar para as federais, eu vi o que é arranjo político. Eu aprendi ali o que é uso da máquina pública em benefício de pequenos grupos. Uso da máquina pública em benefício de interesses de grupos. Um departamento aqui, um departamento acolá. E a última, absolutamente a última coisa na qual os gestores das universidades federais pensam é uma criatura chamada aluno. E, dentre todas as frustrações que eu vivi, a pior delas é perceber que o que há de mais eficiente nas universidades federais, e eu estendo isso às universidades estaduais, é o ensino da corrupção. Existe um modo de ser dessas instituições que faz com que os alunos aprendam desde o começo um olhar novo sobre a corrupção. Eles passam a perceber que ser corrupto é algo que pode ser tido como razoável, como aceitável. Por quê? Porque as universidades relativizam tudo que para nós conservadores é caro, tudo que para nós conservadores é importante. São, sobretudo, os valores e os princípios, né? O que é certo, a distinção entre o certo e o errado. Ao relativizarem isso, quando você torna a noção de justiça, o João Daniel acabou de dar uma aula de direito aqui para nós, né? Em 15 minutos ele explicou o que é ativismo e qual que é a estrutura desse ativismo. E o que
os juristas do STF estão fazendo é exatamente a relativização da lei, uma mudança de olhar, uma interpretação, uma mudança de caminho, uma tergiversação, um modo de justificar o injustificável. A universidade tem feito isso e esse fazer começou lá atrás com o FHC. Eu já devo ter gastado uns 15 minutos, vou tentar em mais 10. Tá bom, então eu vou tentar em mais 10, ótimo. Fazer uma história de 40 anos aqui para vocês. A educação brasileira superior, no período FHC, ela instituiu um programa de crescimento desse ensino voltado para o apoio às instituições particulares. Os quarentões aqui, os cinquentões, sessentões, vão se lembrar que aqui no Rio de Janeiro havia poucas instituições privadas de ensino superior, todas muito concentradas no Rio de Janeiro e nas cidades polos, né? Hoje, qualquer cidadezinha de 40 a 50 mil habitantes tem um escritório de uma pós-graduação qualquer, nacional. Tem um polo, tem um núcleo de uma Anhanguera, da Estácio, do IBMEC, enfim. Esse crescimento se deu ao longo dos 8 anos de um ministro chamado Paulo Renato, ministro da Educação do Fernando Henrique Cardoso. Nada, absolutamente não houve aumento de recursos para as instituições federais. A ampliação toda se deu no ensino privado. Esse ensino privado se interiorizou a partir da publicação de uma nova lei de diretrizes e bases, nova para a época, foi promulgada no ano de 96. E essa lei apresentou um novo curso para a formação de professores, à época chamado de Normal Superior. Eu tinha feito um normal ensino médio. E o Darcy Ribeiro, que é o autor da lei, disse assim: olha, as nossas professoras são mal formadas, elas precisam de uma formação superior. Criemos o Normal Superior. Vamos dar 10 anos para que todas as prefeituras tenham aí um espaço, uma vacância para promoção dos locais nos quais esses cursos vão acontecer. Então, começou a haver uma demanda a partir das próprias prefeituras, porque de 2006 em diante, nenhuma prefeitura poderia ter mais professora de primeira a quarta série sem o Normal Superior, né? Havia o recurso do Fundeb e as prefeituras começaram a gastar com transporte escolar, começaram a ceder prédios, instituições privadas foram se interiorizando para poder colocar o tal Normal Superior exigido por lei, ok? Tá bom. Imaginem vocês que um de vocês aqui presentes quisesse, à época, criar uma instituição privada, aqui em Angra. Você tem lá o dinheiro, tem o prédio, você investe na instituição e você quer criar, além do Normal Superior, para atender a demanda da prefeitura, que inclusive vai pagar bolsas para os alunos, vai garantir o seu lucro ali no Normal Superior, você quer lançar o jornalismo e o direito. Aí você é um conservador, você cria uma matriz curricular não garantista para o curso do direito. Vocês viram aí o João falando do que é garantismo, né? Essa tendência que a justiça tem, sobretudo do direito penal, em valorizar o bandido, valorizar o criminoso, né? Então, pessoal, você é um conservador, você cria uma matriz curricular para o direito não garantista e cria uma matriz curricular para o seu curso de jornalismo pautada na ética jornalística, preparando jornalistas para observarem os fatos e descreverem os fatos tais quais eles aconteceram, dando informações de tal forma a permitir que o leitor chegue à sua opinião, forme a sua opinião, ok? Ou então coloca lá 2 pontos de vista contrários para o leitor ler e concluir qual é aquele que ele considera mais razoável, né? Tudo bem, você criou a sua matriz, apresenta o seu projeto ao MEC. O que é que o MEC faz? Designa uma comissão verificadora para ir à sua faculdade dizer se você pode ou não lançar o primeiro vestibular, tá bem? Qual é a comissão que visitará a sua faculdade? Uma comissão designada pelo MEC, formada a partir de um banco de dados que está lá no MEC, com 300 nomes de professores de onde? Das universidades federais. Todos marxistas, tá bom? Todos advindos das escolas de Frankfurt, por exemplo, né? O que acontece? A comissão chega no seu prédio,
pega o seu projeto político-pedagógico, todos os documentos do curso, incluindo as matrizes curriculares, lê aquilo e vira para você e fala assim, ó, isso aqui eu não posso aprovar. Não tem marxismo aqui. Isso aqui não condiz com a tendência que tem havido nos cursos de jornalismo disseminados pelo país afora. Isso não condiz com os nossos modelos europeus. Ok? Se você quiser fazer o seu curso acontecer, instituir a sua escola e reaver o dinheiro que você gastou, você tem que seguir a nossa cartilha, e a nossa cartilha é essa aqui, ó. Troca essa matriz curricular. Tá? Então, pessoal, aí, na era FHC, começou um elo, uma banda dessa tesoura, né? Uma parte dessa tesoura, que é a introdução, sem gastar dinheiro do Estado, do ensino superior no interior do Brasil, mas com a chancela daquele modo de pensar o ensino superior que já estava institucionalizado nas universidades federais. Ok? Muito bem. Ali, naquelas novas matrizes curriculares, existiam introdução à filosofia, sociologia da educação, psicologia da educação, introdução à história do pensamento brasileiro, e aí uma outra série de disciplinas das ciências humanas e sociais, todas com essas vertentes que alimentam o pensamento universitário desde final do século XIX para cá na Europa. Pois bem, 8 anos de Paulo Renato, crescimento do ensino superior, havia uma demanda reprimida porque apenas 12,85% dos jovens brasileiros em idade escolar estavam nas universidades. Então, essa parcela toda foi acolhida no interior do país, e mais um outro tanto, que tinha condições lá no interior de pagar uma mensalidade, mas não tinha, por exemplo, como ir até a capital, como residir na capital para estudar. Então essas pessoas passaram a ter acesso ao ensino superior e começaram a ser formatadas dentro do pensamento marxista. Tá? O que aconteceu depois? Veio a era Lula. E na era Lula, que se prorrogou até Dilma, o ministro já não era mais Paulo Renato, que tinha inclusive morrido de câncer. Primeiro foi Cristóvão Buarque, depois Tasso Genro, os dois duraram menos de 2 anos juntos, e em seguida o Haddad, que ficou aí 8 anos, somando a parte de Lula e a parte de Dilma. O Paulo Haddad coroou esse processo iniciado lá atrás, só que agora investindo recursos nas universidades federais, interiorizando as universidades federais. Aí vocês viram a UF, a UFRJ, a Federal Rural e todas as outras, ampliando os chamados campi, né, avançados, campos avançados para todo lado. Né? E essas instituições estão marcadas pelo elemento que mais destrói a cultura brasileira hoje, que é o tal do progressismo, com todas essas bandeiras que a gente vê muito claramente no PSOL, né? Liberação de drogas, sexualização infantil, todas essas cartilhas perversas que são entuchadas goela abaixo das crianças brasileiras, todos os livros didáticos com essas tendências doutrinárias muito marcadas, muito evidentes, e nós estamos hoje diante de uma instituição de ensino, de um conjunto de instituições de ensino que vem desde lá de trás, com toda essa ramificação estruturada com um propósito muito mais político-partidário do que, de fato, educacional. Em vez de instruir e ensinar, a universidade brasileira passou a doutrinar, essencialmente. É claro que existem exceções, mas prioritariamente é o que tem acontecido no Brasil. Eu precisaria de 30 minutos para poder fazer assim, um detalhamento mais arrojado e mais profundo desse panorama e, sobretudo, para, em seguida, apresentar um caminho de soluções, né, para esse problema. A situação não permite. Gostaria muito que vocês me seguissem nas redes sociais. No meu canal do YouTube vocês vão encontrar lá vários vídeos explicando como essa estrutura se construiu e vários outros apresentando caminhos de soluções para esse problema nacional, né? E, inclusive, falo muito de uma coisa chamada autonomia universitária, que é
o instituto jurídico que está presente na Constituição de 88, que garante a essas instituições uma couraça de proteção jurídica tal que ninguém tem ingerência sobre os reitores, sobre as ações administrativas e científicas das universidades. E nós precisamos atacar isso. A autonomia universitária é o mal que permite que o progressismo permaneça. E é ele que destrói a gente. Se a gente não acabar com o progressismo, ou se nós não nos defendermos minimamente dele, esse círculo vicioso que a universidade cria e joga lá embaixo no ensino básico, ele jamais será interrompido. Então saibam que existe um caminho, tá bom? A gente vai falar deles depois. Um abraço, muito obrigado. Deus abençoe vocês.